Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paiva e o tema do nosso assunto de hoje é a palavra algoritmo. Você já deve ter ouvido falar em algoritmo, você tem recentemente visto essa palavra associada às redes sociais, né? O algoritmo do Facebook, o algoritmo do Instagram, né? Então é justo, não é? Beneficia determinados conteúdos, beneficia celebridades, etc. Tal. Então esse termo ele é importante, ele é a base da ciência da computação, né? E nós vamos tentar fixar e fazer com que você absorva e passe a usar algoritmo, que é uma das bases do pensamento computacional. Então, o Knuth, né, o Donald Knuth, um pesquisador americano muito importante para a ciência da computação, diz que é um conjunto finito de regras que providencia uma sequência de operações para resolver um problema específico. Um canadense, professor universitário, John Paul Tremblay, diz que é uma sequência ordenada e não ambígua de passos que leva à solução de um dado problema. Então, por esses dois primeiros conceitos importantes aqui, você já vê que a ideia de algoritmo está associada a resolver um problema, né? Então, como o pensamento computacional visa qualificar, preparar seu aluno para resolver problema, então o algoritmo está na base de tudo, certo? Nós podemos citar aqui vários outros, por exemplo, Cormen, que é um autor importante na ciência da computação na área de algoritmos, diz que é uma sequência de etapas computacionais que transformam uma entrada gerando uma saída. Judith Gersten, né, uma autora alemã, um livro muito utilizado na área de ciência da computação, diz que é um conjunto de instruções que pode ser executadas mecanicamente em um tempo finito de modo a resolver algum problema. Então eu poderia citar várias outras aqui. Então veja, é um conjunto de passos não ambíguos, finitos, que levam à solução de um problema, né? Então basicamente é isso que você tem que ter em mente aí. Por que nós precisamos? Então pesquisadores como Knuth, como Niklaus Wirth, dizem que o algoritmo é a base para a programação de computadores, que o algoritmo é o conceito central da ciência da computação. Então isso é muito importante, porque na base do pensamento computacional vai estar a ideia de algoritmo. Quais seriam as características gerais de um algoritmo? Primeiro, ele tem que ser finito, ele não pode ser ambíguo, né? Ele não pode dar margem à dúvida, ele pode receber dados de entrada do mundo exterior para processar, e esses dados processados podem gerar uma saída, né? Uma informação, um resultado. E ele tem que ser efetivo, ou seja, essas etapas que fazem parte de um algoritmo devem ser concluídas em um tempo finito, né? Então ele deve ter fim. São características gerais aqui de um algoritmo. Então eu espero que você tenha entendido, absorvido, porque vai ser uma palavra-chave do nosso trabalho, uma palavra importante para fazer parte do nosso glossário em termos de pensamento computacional. Vamos dar um exemplo, ou dois exemplos? Está aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho, em português, usando a língua portuguesa, uma receita de bolo. Você já está acostumado com isso aí, vai fazer um prato, ó, providencie isso, mistura aquilo, despeje, faça assim, leva ao forno, espere tanto tempo, etc. Tal. Então você faz isso aqui. Do outro lado, a BNCC fala muito lá em fluxograma, não é uma ferramenta tão usual, mas já que ela enfatiza, a gente faz questão de colocar aqui, ó, símbolos universais de início, de entrada de dois números aqui, ó, cálculo de uma média, é como é que se calcula uma nota para dizer se um aluno foi aprovado ou não. No caso aqui, se a nota for menor do que 6, o aluno foi reprovado. Se é maior ou igual a 6, ele foi aprovado e termina aqui o processamento. Então, são ideias aqui da gente se apropriar de ferramentas para representar uma sequência de passos para resolver um problema. Primeiro aqui no português é para fazer um bolo e o outro é para determinar se um aluno com duas notas tem média maior ou igual a 6, quando ele vai ser aprovado, ou menor que 6, que ele vai ser reprovado. Bem, a base desse nosso trabalho está no nosso livro da editora Ciência Moderna, Introdução à Programação e o Pensamento Computacional. Você pode encontrar lá pelo site lcm.com.br. No mais, pedir que você divulgue, curta, ajude o nosso projeto a andar e até a próxima.